Oi, gente, a paz do Senhor. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre como ser batizado com o Espírito Santo. Eu tô devendo esse vídeo aqui para vocês já faz um tempinho, né, que eu já trouxe um aqui falando sobre este assunto e vocês pediram para eu fazer mais e eu fiquei de trazer uma parte 2, ajudar você que tá nesse processo aí de busca, que quer ser cheio de Deus, que quer ser batizado com o Espírito Santo e não sabe muito bem como é que faz. Então, vocês precisam entender que esses vídeos que eu tô trazendo aqui, um complementa o outro. Então, quando eu trago um vídeo falando sobre como ser íntimo de Deus, o que acontece quando você é batizado, esses vídeos que eu falo sobre oração, sobre devocional, cada um deles vai te ajudar nesse processo aí para você receber o batismo. Então, é importante vocês acompanharem todos, sobre o jejum também. Todos esses vídeos que eu trago aqui vai ajudando você nesse processo. Só que esse aqui eu vou ser mais objetiva sobre a questão do batismo. Eu sei que esse é o desejo de muita gente, ser batizado, ser cheio de Deus, receber dons espirituais, como falar em línguas, profetizar. E isso é muito bom. Eu fico muito feliz em ver pessoas que estão assim, com desejo, com sede de Deus, de ser cheio de Deus, de ser usado por Deus. Eu me alegro muito e isso me inspira a trazer mais conteúdos para vocês falando sobre estes assuntos. Vocês precisam entender, antes de tudo, que cada pessoa tem um processo diferente. Algumas vão receber mais rápido, outras vão levar um tempinho maior. Isso não quer dizer que Deus te ame menos e que Deus ame mais a outra pessoa. Não. Apenas que Deus tem um propósito diferente na vida de cada um. E que Deus, é Ele quem manda, Ele quem governa, Ele quem diz o tempo certo de cada coisa. É Ele quem define o tempo para cada acontecimento. Então, se você acha que está demorando mais do que o esperado, eu digo para você que continue perseverando, porque Deus vai fazer. Só que a gente tem que aprender a respeitar o tempo de Deus, porque Deus é o Senhor de nossas vidas. Então é Ele quem diz quando é que vai acontecer cada coisa. Quando eu estava buscando batismo, eu lembro que eu era uma criança, eu estava na igreja e eu via algumas crianças sendo cheias de Deus e eu pedia muito ao Senhor para ser batizada. Eu achava lindo. Crianças falando em línguas, meu Deus do céu, era o máximo para mim. E eu queria também ser cheia daquela forma, profetizar. Então dentro daquele ambiente, eu sentia muito desejo de receber também. Só que Deus marcou o tempo certo para mim ser batizada. E foi na minha adolescência. Por quê? Eu precisaria que esse momento acontecesse mais à frente e não ali na minha infância. Então, Deus tem um momento certo para que aquilo aconteça. Eu precisava experienciar um encontro real com Deus na minha adolescência. Era para ser daquele jeito. Não poderia ser antes e nem depois. Tinha que ser exatamente naquele tempo. Porque se eu tivesse recebido antes, lá na frente aquilo ali para mim já não seria mais uma novidade. Ele deixou para me entregar isso lá na frente. E eu entendi exatamente o propósito de Deus. Então, uma das coisas que você faz para receber o batismo, a primeira coisa que eu fiz, assim, para receber. Na verdade, eu não sabia que eu iria ser batizada. Eu apenas queria me aproximar de Deus. Eu não fiquei pedindo, Deus me batiza, eu quero... Eu tinha uma visão do batismo com o Espírito, uma visão assim que não é bem a realidade. Eu achava que era uma coisa e na verdade o propósito é muito maior. Então, uma coisa que eu fiz assim, que desbloqueou, foi confissão de pecados. Eu comecei a confessar, gente, as coisas mais podres que eu tinha feito. Eu falei, Deus, me perdoa por isso, isso e isso. Eu fiz e eu falava as coisas. Então, uma coisa que eu fiz foi dar nome ao pecado. Eu já até falei um pouco isso aqui em um outro vídeo. Gente, pecado tem nome. Fale o nome do pecado. Pode ser assim a coisa mais podre, mais imunda. Deus, Ele sabe. Você está confessando para Deus. Deus não vai sair espalhando para todo mundo o que tu fez. Pode ter certeza disso. Vai ficar só entre você e Deus. Então, chegue e confesse. Aí eu fui aprendendo a ter intimidade com Deus. Eu comecei a construir a minha intimidade com Deus assim. Falei, Deus, me perdoa por isso que eu fiz, por tal coisa. Eu tive esse sentimento aqui. Pode ser o pior sentimento que for. Você sentiu inveja de alguém? Confesse para Deus. Você pecou, seja lá o que for, gente. Eu comecei a confessar tudo. E eu falava, Deus, eu fiz isso aqui, mas eu me arrependi. Deus, eu não quero mais fazer, eu não vou mais fazer. E eu não fiz mais. Aí eu comecei a falar, de um por um. Comecei a confessar. Comecei a pedir perdão ao Senhor. E aí foi um processo. Comecei a pedir perdão a Deus por tudo que eu tinha feito e fui falando os nomes daquilo que eu lembrava. E o que eu não lembrava dizia, Deus, aquilo que eu não lembro também, me perdoa, Pai. E eu fiz isso como forma de arrependimento, porque eu estava arrependida. Eu queria me aproximar de Deus. Eu não necessariamente pedi a Deus para me batizar, mas eu pedi a Deus para Ele me purificar. Foi assim que eu orei.
Aí eu comecei a confessar tudo que eu fiz de errado. E isso é um dos fatores que pode atrapalhar de você receber o batismo. São pecados ocultos. Ocultos que eu digo que você fez lá e não confessou. Mas Deus, ele já sabe. Ninguém esconde nada de Deus. Para Deus não é oculto porque ele sabe de todas as coisas. Então, se Deus já sabe, é só você chegar lá e confessar para Deus e se arrepender. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, é você confessar o pecado e deixar de praticar. E isso foi algo assim que eu fiz e que me ajudou nesse processo aí. A confissão de pecados. Então, confesse seus pecados porque isso pode estar atrapalhando aí de você receber o batismo. Segunda coisa, gente, ter sede, ter fome de Deus. Quando você tem sede, você vai fazer o quê? Beber água. Quando você tem fome, você vai fazer o quê? Você vai comer. Você vai em busca de um alimento. Tenha sede e vá em busca de tentar saciar essa sede. Isso você precisa aplicar todos os dias à sua rotina, ter uma rotina espiritual, nem que seja um tempo curto, não importa. Coloque Deus, insira Deus na sua rotina. Priorize Ele. Eu já dei várias estratégias aqui em vários vídeos de como você encaixar ali o seu momento com Deus, de como que você faz. Eu já citei vários exemplos aqui do que eu fazia e do que outras pessoas que eu conheço faziam ou fazem para conseguir conciliar a sua rotina ali do seu trabalho, a sua vida secular com a sua vida espiritual. É muito importante. Não dá para viver assim de qualquer jeito, não, gente. Tem que ter rotina espiritual. Não dá para viver sem ter uma rotina espiritual. Então comece a buscar mesmo a Deus com intensidade, comece a priorizar as coisas de Deus e tirar da sua vida coisas que não agregam valor nenhum. Leituras que não vão agregar, assistir programações que não vão te agregar e que às vezes até geram uma certa confusão na sua mente. Por exemplo, eu quando assistia assim séries, eu ficava confusa. Eu assistia, aí depois eu ia ler a Bíblia, aí enquanto eu estava lendo a Bíblia ficava na minha cabeça as imagens ali, né, as cenas das séries. Então isso gerava uma confusão. Então o que eu fiz? Parei de assistir, não só por isso, mas porque não me agregava valor nenhum. Então eu deixei de assistir. A não ser que seja algo que me agregue, mas assim, uma vez ou outra. Até porque eu sou mais da leitura, eu prefiro ler do que assistir. Mas eu não tô obrigando ninguém a deixar de assistir série, não tô falando que é pecado não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Eu tô falando assim que você precisa inserir coisas que agregam valor, coisas que vão te projetar pra cima, coisas que vão te aproximar mais de Deus. Então, se algo não te agrega valor e você tá nesse processo aí de querer buscar mais a Deus, de querer ser cheio de Deus, ser batizado, você vai precisar ter essa renúncia, porque isso requer renúncia. Não tem pra onde correr, gente. Tem que ter renúncia. Então, priorize mais essas coisas de Deus, coisas que vão te aproximar, coisas que não vão gerar confusão na sua mente. Tenta amanhecer o dia já trazendo para sua mente coisas que te traz paz, coisas que te edificam, que te aproximam do Pai, desde o momento que você acordar. Já acorda se conectando de alguma forma e higienizando ali a sua mente, tirando coisas que não vão te agregar, que vão te confundir e que vão te distrair também do propósito. Outra dica também para você ser batizado com o Espírito Santo: leia a Bíblia. Leia muito a Bíblia, priorize a leitura bíblica. Por quê? Eu tô meditando esses dias no livro de Atos. E uma coisa assim que eu observei em vários capítulos é que a Bíblia diz que depois que eles receberam o Espírito Santo, eles tinham ousadia para falar. Eles falavam com ousadia e autoridade, de modo que ninguém conseguia resistir pela forma que eles falavam. Então eles falavam de Deus com tanta ousadia e autoridade que eles conseguiam convencer aquelas pessoas que não serviam a Deus e trazerem elas para o lado de cá, por conta da ousadia com que eles falavam. E eles tinham ousadia para falar e sabiam o que falar, porque o Espírito Santo os capacitava para falar. Então, quando você for batizado, uma coisa que você vai perceber que isso é todo mundo, gente, que é batizado com o Espírito Santo, percebe logo que muda logo. Eu falo por experiência própria. Você tem ousadia mesmo para falar. E quando você receber essa ousadia e autoridade para falar, o que é que você vai falar? A Bíblia. Então, você tem que ter, aqui no seu coração, aqui na sua mente, a palavra de Deus, gente. Então leia a Bíblia, leia muito, medite nas Escrituras. Para quando você receber, eu recebi, vou falar o que agora? Vou falar a palavra. Eu vou falar o que Deus vai mandar eu falar. Então Deus, ele te capacita, ele te enche para falar. Mas assim, você tem que fazer a sua parte em estudar, né? Porque, gente, pelo amor de Deus, Deus faz a parte dele e você faz a sua. Vai ser cheio de Deus, vai receber poder de Deus, vai falar o quê? A Bíblia. Então vamos ler a Bíblia.
Então, uma dica que eu tenho para você é que você leia muito, separe um tempo, como eu sempre digo aqui, não é um tempo que vai te atrapalhar de fazer outras coisas, não. Concilie a sua rotina de leitura com outras coisas que você precisa fazer durante o seu dia, mas leia a Bíblia. Priorize a leitura. Leia também a parte que fala de dons espirituais, dons de Deus, para você entender como é que funcionam os dons de Deus. Então, assim, você precisa entender. Você quer ser usado em algo, mas você não conhece, você não entende sobre aquilo. Então, é muito importante você buscar conhecimento acerca daquele assunto, acerca daquele dom que você quer ser usado daquela forma, ser usado nele. Então, você precisa estar afiado na palavra. Então, isso é muito importante, gente. E assim, uma coisa também que você precisa estar muito fixado no seu coração é servir a Deus de verdade. Eu lembro que quando eu recebi o batismo, eu sentei na cama, eu olhei para o céu, eu não sabia muito bem como falar com Deus assim. Eu falava de forma, como até hoje eu falo com Deus, de uma forma bem assim, como se eu estivesse conversando aqui com uma pessoa na minha frente. E aí eu olhei para o céu e falei assim: Deus, eu quero te servir de verdade. A partir de hoje eu não quero mais brincar. A partir de hoje eu quero te servir com todo o meu coração. Não quero mais brincar de ser crente. Foi isso que eu falei para Deus. E Deus entendeu e levou a sério. Naquele dia ali, eu recebi o batismo, gente, porque Deus realmente viu o meu coração e Ele viu a sinceridade do meu coração. É isso que agrada ao Senhor, a sinceridade. Se você realmente quer, se você realmente almeja isso, busque a Deus, aplique essas coisas que eu te falei aqui e isso vai te ajudar. E eu quero falar também que você tem que perseverar. Eu conheço pessoas que foram batizadas logo, que foi o meu caso, mas eu conheço pessoas que levaram mais tempo também. Como eu tenho um amigo mesmo que ele fala que demorou, ele não entendia por quê, porque ele buscava, porque ele pedia, porque ele clamava, jejuava, fazia tudo. E ele disse que todo mundo recebia, ele via todo mundo receber e ele não. Mas por quê? Porque Deus queria testar ele em algo, Deus queria testar ele na perseverança. Então Deus, gente, Ele é Deus, nem tudo Ele tem que explicar pra gente, né? Porque Ele é Deus, Ele é Senhor, é Ele quem manda, quem governa todas as coisas. Respeite aí o tempo do processo e não se compare com ninguém. Foque na sua busca, foque na sua comunhão, na sua intimidade. E no tempo certo, Deus vai conceder o desejo do seu coração. Amém, gente? Esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado, que eu tenha te ajudado aqui nesse processo. Quem quer ser batizado aí, vai aplicando. Eu tenho certeza que no tempo certo você vai receber o batismo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com mais alguém. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que Ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.